Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa e que também a Igreja celebra então essa jornada mundial de oração pelas vocações. Neste domingo, o quarto domingo de Páscoa, como falamos, então esse domingo nos apresenta a liturgia da palavra Jesus como esse pastor, ou o belo pastor. É ele o profeta de Nazaré, ou seja, o anunciador do reino de Deus, o Messias pobre que se compadece dos pobres, o coração misericordioso em relação aos pecadores, o Senhor onipotente que dá a vida para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Olhemos para Ele, ouçamos sua voz, sigamos seus passos, deixemo-nos curar e cuidar por Ele para que, seguindo o seu exemplo, sejamos também capazes de amar e servir àqueles que Ele amou até o fim. Rezemos para que não faltem às nossas comunidades pastores humildes, bons e dedicados, autênticos seguidores do bom pastor. Este domingo de Páscoa, como já dissemos, chamado Domingo do Bom Pastor, traz presente o Senhor ressuscitado com o pastor que, com carinho materno, cuida e conduz nossa vida para que ela seja fecunda, digna e feliz. O capítulo 10 do Evangelho de João trata do bom pastor e das ovelhas do rebanho. Jesus entra pela porta, pela entrada normal e por onde pode ser visto e também aceito. O ladrão, ao contrário, entra pelo lugar errado, assusta, vem para roubar e matar. Agora Jesus se apresenta como o bom pastor, o pastor, e faz esse bom pastor que faz então o contraste com esse mercenário. As ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor também conhece as suas ovelhas e sabe o seu nome. Portanto, ele é o bom pastor, porque veio para cuidar das ovelhas, diferente do mercenário que cuida da própria vida e, na hora do perigo, abandona as ovelhas. Ninguém de nós veio ao mundo a passeio. Ninguém de nós nasceu para simplesmente desfrutar da vida, mas sim para doá-la. Na verdade, o sentido da vida não está em desfrutá-la, mas em doá-la. Como afirma o Papa Francisco, o nosso caminho sobre essa terra nunca se reduz a uma labuta sem objetivo, nem a um vaguear sem meta. Pelo contrário, cada dia, respondendo ao nosso chamado, procuramos realizar os passos possíveis rumo a um mundo novo, onde se viva em paz, na justiça e no amor. Isso nos diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial de oração pelas vocações para este ano de 2024. Em outras palavras, todo ser humano foi chamado à vida para uma tarefa. E essa tarefa consiste em cuidar de algo ou de alguém. Esse cuidado foi expresso por Jesus na imagem do pastor. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas que lhe foram confiadas e não desfruta delas. É por isso que Jesus contrapõe a imagem do pastor àquela do mercenário. Enquanto o verdadeiro pastor dá a vida por suas ovelhas, dedica-se, esforça-se, sacrifica-se, doa-se diariamente para cuidar delas, o mercenário não se importa com as ovelhas, seu interesse
não está no bem-estar delas, mas no lucro que ele obtém ao cuidar das ovelhas. Jesus nos dá uma pista para sabermos diferenciar o verdadeiro pastor do mercenário. A hora da dor, da ameaça, a hora em que o lobo ataca as ovelhas. Enquanto o verdadeiro pastor enfrenta o lobo, o mercenário abandona as ovelhas e foge. Pois a única coisa que ele visa é salvar sua própria pele. A primeira pergunta que o Evangelho nos coloca é esta: quais são as ovelhas que a vida tem colocado sobre os meus cuidados? Filhos, pais, avós, subordinados no ambiente do trabalho, trabalho pastoral na minha paróquia? Como eu me comporto quando chega a hora da dor, da frustração, com o resultado do trabalho realizado, com a ameaça dos lobos que visam destruir o que eu construí com tanto sacrifício? Uma ressalva importante: cuidar das ovelhas, ou seja, os filhos, nunca pode ser traduzido em superproteger, muito menos em acobertar os erros. Cuidar não é apenas proteger, mas educar, formar o caráter, ensinar o filho a responsabilizar-se por suas atitudes. Quem exerce a função de pastor, de cuidar ou de cuidador, precisa cuidar de si também. Ninguém é uma fonte inesgotável de cuidado para os outros. Jesus disse que o bom pastor dá vida por suas ovelhas e não que se deixa devorar por elas. Quem cuida precisa deixar-se cuidar também. O nosso modelo de pastor cuidador é Jesus. Mesmo doando-se incansavelmente pelas ovelhas perdidas do seu povo, ele se retirava com frequência para lugares solitários a fim de descansar, rezar e deixar-se cuidar pelo Pai. Uma perigosa armadilha para um pastor cuidador é não saber dizer não às suas ovelhas e carregá-las no colo quando elas podem andar por si mesmas. Eis a segunda pergunta do Evangelho de hoje. Eu dedico tempo para cuidar de mim da mesma forma como dedico tempo para cuidar dos outros? Sei reconhecer os meus limites? Consigo admitir que não sou e não tenho a obrigação de ser uma fonte inesgotável de cuidado com os outros? Eu dedico um tempo diário de oração para nela me deixar cuidar pelo Pai, assim como Jesus fazia? Quando olhamos para o nosso mundo hoje, percebemos que a presença de mercenários é muito maior do que a de bons pastores. É cada vez menor o número de pessoas que se dedicam a trabalhos voluntários. Esquece-se do que afirma o Papa Francisco. Não somos ilhas fechadas em si mesmas, mas partes do todo. Por isso, a maioria das pessoas só se dispõe a fazer algo pelos outros se isso lhes trouxer, então, algum tipo de ganho, de benefício. Em outras palavras, perde-se o senso de gratuidade. A consequência disso é o aumento de ovelhas perdidas, pessoas abandonadas a si mesmas. Enquanto que a grande maioria vive fechada no seu mundo particular, esvaziando a sua vida de sentido por viverem fechadas sobre si mesmas. Ao descrever-se como bom pastor, Jesus afirmou: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir.
escuridão a minha voz, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Há muito mais pessoas afastadas do Evangelho do que alcançadas por ele. Aqui entra a missão de cada um de nós. Fazer ecoar na vida dessas pessoas a voz de Jesus, ajudando as pessoas que estão desorientadas a encontrarem no Evangelho a orientação para a sua vida. No fundo, todo ser humano procura por um Salvador, por um cuidador. E nós precisamos ajudar as pessoas a terem a convicção de que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. O desejo de Jesus é que haja um só rebanho e um só pastor. Formar uma só família unida no amor de Deus e interligada pelo vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade. Isso nos diz o Papa Francisco. Como eu me relaciono com as pessoas de outras igrejas e também de outras religiões? Eu consigo dialogar com quem crê diferente de mim, mantendo-me firme nas minhas convicções? Nessa época em que a nossa igreja é ferida a partir de dentro, devido à polarização entre cristãos de direita e cristãos de esquerda, minhas atitudes alimentam e aprofundam a divisão interna da igreja ou ajudam a derrubar muros e a construir pontes. Não esqueçamos a advertência de Jesus. Quem não ajunta comigo, dispersa. Abracemos o chamado que o Senhor Deus nos faz, de sermos peregrinos da esperança e construtores da paz, fundando a própria existência sobre a rocha da ressurreição de Cristo, sabendo que todos os nossos compromissos na vocação que abraçamos e levamos adiante não caem no vazio. Cada um de nós, no seu lugar próprio, no seu espaço de vida, pode ser, com a ajuda do Espírito Santo, um semeador da esperança e da paz. Apaixonemo-nos pela vida e comprometamo-nos no cuidado amoroso daqueles que vivem ao nosso lado e do ambiente que habitamos. Jesus é o pastor belo e verdadeiro, em contraposição justamente aos pastores feios e falsos, que nos submetem sobretudo quando não os conhecemos. Devemos seguir Jesus. Parece uma contradição, mas devemos sim, para nos tornarmos filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs entre nós. Não há outro modo de sairmos das trevas de que pensamos estar livres e chegarmos à luz da verdade que nos torna verdadeiramente livres. Jesus é o belo pastor porque ama e dá vida por amor. E precisamos recordar aquilo que nos dizia então, como fascinou esse gesto de Jesus, o escritor Dostoiévski. E ele o levou a dizer que a beleza salvará o mundo. Mas qual beleza salvará o mundo? Só a beleza de quem ama e dá vida para que os outros tenham vida. A cultura da competitividade, rivalidade e violência contrapõe-se a uma cultura da fraternidade, da solidariedade e do amor. A vida boa e bela que Deus sonha para nós, finalmente pode florescer quando amamos. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus ali na frente do ex-cego e de alguns fariseus e conta essas parábolas. Peço aquilo que quero, ver a beleza do verdadeiro pastor, de ser como o ex-cego que recebe seu convite, não como os fariseus que preferem permanecer na escuridão. E buscando tirar proveito, medito sobre as palavras de Jesus. Elas me apresentam dois modelos de homem, para que eu possa ver
a diferença entre o que dá a vida e o que dá a morte, escolhendo me deixar conduzir por aquele bom pastor que é vida e esperança. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.